Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu só faço uma questão. Eu agradeço então que façamos mesmo os 4 minutos, senão vamos demorar muito mais tempo. Em primeiro lugar, queria cumprimentar a Sra. Ministra e pedir desculpa de não ter chegado no início, mas vim do Porto e o centralismo leva a que os comboios de Porto a Lisboa andem sempre cheios, porque é sempre necessário vir para Lisboa. E, portanto, a Sra. Ministra já deve imaginar, pois, sim, mas quer dizer, é o problema dos portugueses que têm que vir para Lisboa. Sra. Ministra, eu gostava, deve imaginar que lhe vou colocar a questão da CERU do Porto. Sra. Ministra, andamos há muito tempo a ouvir da parte do Governo de que esse problema será resolvido, será pago. Sra. Ministra, a reabilitação urbana é um setor de elevado potencial para inverter até esta tendência recessiva que existe hoje no país e, portanto, a aposta na requalificação urbana era muito importante. Por outro lado, a reabilitação urbana constitui uma grande alavanca para a regeneração das cidades, pelo repovoamento dos centros urbanos, que tanto é criticado hoje, promove a atividade económica local. E no Porto, Sra. Ministra, isto tem uma maior relevância porque a CERU do Porto se situa no centro histórico do Porto, que é classificado como património da humanidade pela Unesco e, portanto, é um património cultural que deve ser a todo custo preservado. E o que me parece é que o Governo considera, até agora tem considerado, que a reabilitação urbana é uma despesa e não é um investimento. Ora, nós sempre entendemos e continuamos a achar que isto é um investimento, até porque, como digo, anima a economia local. Quero lembrar que a CERU do Porto tem tido um papel importante na atração de investimento privado para aquela zona. Só para ter uma ideia, Sra. Ministra, entre 2005 e 2013 houve um investimento de cerca de, que ultrapassou os 500 milhões de euros naquela zona. E que só o quarteirão das Cardosas, com um investimento público de 6 milhões, gerou um investimento privado de cerca de 90 milhões. Só nas Cardosas. Só para ter uma ideia, também, à volta, num raio de 300 metros, depois de que se começou a reabilitação urbana daquela zona, abriram, ou estão para abrir, cerca de 18 unidades hoteleiras. Ora, isto para animar a atividade económica de uma cidade e a aposta no turismo, isto julgo que são números que dizem bem o que é que se passa ali. E, portanto, Sra. Ministra, a reabilitação urbana hoje devia ser uma prioridade do Governo e, fundamentalmente, a reabilitação urbana em zonas históricas, em cidades que estão hoje desertificadas, e era fundamental que essa aposta se verificasse. Ora, o que se verifica é exatamente ao contrário. O Governo não aposta em nenhuma reabilitação urbana e trata o Porto de uma forma que nos parece verdadeiramente escandalosa, Sra. Ministra. Devo-lhe dizer, Sra. Ministra, que a CERU do Porto, o Governo detém 60% da CERU do Porto e tem que honrar estes compromissos. E desde 2009 que não repõe nenhuma verba na CERU do Porto. O que obriga a Câmara do Porto até, e estou à vontade porque nem sequer é do acordo do meu partido, a repor, ela a sustentar aquela sociedade de reabilitação urbana. Por outro lado, Sra. Ministra, há um ano que se arrasta a questão da recomposição do Conselho de Administração e das alterações estatutárias que o próprio Governo propôs. E o mais caricato, Sra. Ministra, é que na última Assembleia Geral um representante do Governo chegou à CERU do Porto e votou contra todos os pontos. Isto parece-me claramente ostensivo para com a CERU do Porto. Sra. Ministra, portanto, o que eu queria era que a Sra. Ministra nos dissesse o que é que se passa na CERU do Porto e se vai honrar ou não os compromissos que tem para com a CERU e para com o Porto. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Renato Sampaio, muito obrigada pelas questões que coloca. Enfim, eu já respondi na primeira volta aqui ao PSD sobre essa matéria, mas reitero estas questões, não é demais lembrar. Em relação aos prejuízos do ano 2010-2011, o Governo vai naturalmente honrar o seu compromisso e repor esses prejuízos. Isso foi assumido, foram feitas alterações orçamentais no ano passado para acomodar esse e outros pagamentos a outras câmaras municipais e será cumprido tão cedo quanto possível, mas nunca esteve em cima da mesa não fazer esses pagamentos. Sempre à SRU, com certeza, mas para simplificar, Sr. Deputado, porque como sabe só há 3 sociedades de reabilitação urbana em que o Estado tenha participação. Há cerca de 15 municípios envolvidos em sociedades de reabilitação urbana em que o Estado não tem participação, um deles até é Lisboa, que tem uma sociedade de reabilitação urbana totalmente na esfera municipal, e depois há outros municípios onde o Estado detinha acordos com participação a fundo perdido, que é um formato diferente, mas que vai levar ao mesmo, põe-se lá dinheiro a fundo perdido, que é o que se passa na Sociedade de Reabilitação Urbana SRU Porto Vivo, e que faz parte de uma estratégia nacional de parar com o fundo perdido, por uma razão muito simples, porque não há dinheiro para manter o fundo perdido e porque a reabilitação, sendo uma prioridade, deve poder ser feita, e há bons exemplos onde é feita no nosso país, já para não falar no estrangeiro, com modelos de sustentabilidade económica e financeira. Posso dizer, aliás, Sr. Deputado, quando a SRU do Porto foi feita com base em 2 pressupostos, nenhum deles se cumpriu. Um deles era que o Estado ia saindo. E quando nós dizemos que agora entendemos que devemos sair, estamos a cumprir um desses pressupostos. Segunda nota, era feita com o pressuposto de que daria lucro. Eu já não exijo que dê lucro, mas pelo menos que seja sustentável do ponto de vista financeiro. Os estudos na origem da SRU Porto Vivo demonstravam que haveria lucro a partir de determinado ano. Nunca aconteceu esse lucro. Pior, o prejuízo tem vindo a crescer. É que o prejuízo não está a diminuir. E é isso que levanta dúvidas sobre porque é que o prejuízo está a crescer. Eu não entendo que uma sociedade de reabilitação urbana deva dar ou precise dar lucro, mas no mínimo precisa de ser sustentável. E sobretudo, Sr. Deputado, não se entende como é que em anos em que normalmente o prejuízo é na casa dos 2 milhões de euros, de repente no ano de 2012, em que o Estado não conseguiu ter representante no Conselho de Administração porque lhe foi vedada a entrada no Conselho de Administração, porque não foi assinada a declaração unânime por escrito que dava acesso ao Conselho de Administração ao representante do Estado, que estatutariamente era o delegado regional do Iru no Norte. Só foi feito e desbloqueada essa situação no passado dia 4 de junho de 2013. Dizer-lhe que em relação às verbas de 2012, de facto é estranho que se passe de um prejuízo de 2 milhões de euros para um prejuízo que inicialmente foi anunciado de 9 milhões, que uma vez contestado passou para 7 milhões e que ainda assim não se entende porque é que contabilisticamente foi inscrito o prejuízo do Quarteirão das Cardosas dessa maneira. Lembro ainda que o Quarteirão das Cardosas, quando foi aprovado por unanimidade em 2007, previa um lucro de 1 milhão de euros e neste momento está a querer ser inscrito com um prejuízo de mais de 5 milhões de euros. Tudo isso, Sr. Deputado, tudo isso tem de ser esclarecido e por isso a posição do Estado é muito clara. 2010, 2011 são pagos, 2012 tem de ser apurado e foi enviado para a Inspeção-Geral de Finanças para apurar as contas de 2012. A questão da governança da Sociedade de Reabilitação Urbana, a Câmara do Porto entendeu desbloquear agora no dia 4 de junho, pena que não o tivesse desbloqueado antes. Em relação à questão de fundo, nós entendemos que não devemos estar em 3 sociedades de reabilitação urbana, porque isso, além do mais, levanta a dúvida legítima por parte dos outros municípios do país que também querem ir bem fazer reabilitação urbana, porque é que o Estado não põe lá dinheiro todos os anos para a reabilitação urbana. Mais ainda, Sr. Deputado, o Porto tem uma linha dedicada do BEI, a SRU do Porto tem uma linha dedicada do BEI de 45 milhões de euros, inicialmente eram 70, acabava no final de 2012, desses 70 milhões de euros só tinham sido levantados 10 milhões e aproveitados 3. O Iru empenhou-se junto do BEI para prolongar essa linha até 2016 para que o dinheiro pudesse ser utilizado e
foi redimensionada para 45 milhões, o que significa que neste momento, para além dos 7 milhões que a Saúde do Porto tem à disposição para gastar, porque só gastou 3, ainda tem 35 milhões de euros para fazer reabilitação urbana. E como pode imaginar, isso de facto é que é um financiamento sustentável à atividade e, aliás, como o Sr. Deputado e a Sra. Deputada Emília Santos também já tinha referido, há um efeito multiplicador, ótimo, tanto melhor, é positivo. O que eu não entendo é como é que, do ponto de vista do funcionamento institucional de fundo, o Porto entenda que a saída do Estado de uma sociedade de reabilitação urbana com incidência municipal pode comprometer toda a reabilitação urbana no Porto. Com toda a franqueza, eu creio que o Porto, como as outras cidades do país, podem fazer reabilitação urbana e o Porto, a Saúde do Porto, tem esta linha dedicada do BEI com excelentes condições para prosseguir o seu trabalho e não precisa do Estado para garantir que o trabalho é ou não é feito. Mais, o Estado não deve estar numa dupla condição de financiador e de acionista. E isso só acontece em relação a 3 sociedades, a 3 municípios, num contexto de centenas de municípios que o país tem. E é essa parte que precisa de ser bem frisada e esclarecida. Não há nenhuma discriminação do Porto quando o Estado diz que quer sair da Saúde do Porto Vivo. Pelo contrário, os outros municípios é que podem alegar que neste momento há uma discriminação positiva do Porto quando o Estado todos os anos repõe prejuízos e eventualmente se dispusesse a continuar dentro desta linha. Aí é que os outros poderiam reclamar, porque é que não têm direito a uma verba a fundo perdido vinda do Orçamento de Estado todos os anos para a sua reabilitação urbana. Portanto, reabilitação urbana é uma prioridade, com certeza para este Governo, é uma prioridade feita de forma sustentável, utilizando os recursos que existem e, aliás, indo ao encontro daquilo que foi preconizado quando as sociedades foram originariamente constituídas. E só assim, Sr. Deputado, pegando nas suas palavras, é que a reabilitação urbana é um investimento e não uma despesa, porque se não for assim, nós estamos a falar efetivamente de uma despesa que onera todos os contribuintes. Muito obrigada.